Bom, as propriedades 6 e 7 são muito parecidas, então a gente vai ver as duas juntas. É até bom para a gente decorar elas, tá? Uma delas, que é a 6, mostra uma multiplicação e a outra uma divisão. Então nós temos o logaritmo da multiplicação de dois números e aqui o logaritmo da divisão de dois números. Então vamos ver um exemplo para cada, tá bom? Mas vamos entender. A propriedade 6 é a seguinte: quando você tem dois números sendo multiplicados, você vai separar os logaritmos deles fazendo uma adição, certo? Ó, logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B. Então você separa os dois por uma adição. Quando for multiplicação, você vai fazer uma adição. Quando for uma divisão, você vai fazer uma subtração. Logaritmo de A na base B menos logaritmo de C na base B. Praticamente igual, não é? Então é bom para a gente decorar essas duas, tá certo? Ajuda na hora de resolver. Vejamos um exemplo onde a gente vai ter que usar a propriedade de número 6. Sabendo que logaritmo de 2 na base 3 é igual a 1,58 e logaritmo de 5 na base 3 é igual a 0,68. Calcule logaritmo de 10 na base 3. Espera aí, em lugar nenhum o enunciado me deu o logaritmo de 10 na base 3. Então eu vou raciocinar. O que é o número 10? Vamos analisar os números que ele nos deu como logaritmando. Ele nos deu o 2 aqui e o 5 aqui. Mas espera aí, se eu fizer 2 vezes 5, eu encontro o 10. O que você precisa saber nessas questões de logaritmos é que não vai vir um número bonitinho. Por exemplo, aqui diz que há uma multiplicação de dois números, né, na propriedade 6. Mas não vai vir um par de números multiplicados. Você vai ter que encontrar isso. Então, se veio o 10, eu vou perguntar qual é a relação entre o 2 e o 5, né, que faz eu chegar no 10. 2 vezes 5, 10. Ou seja, o logaritmo de 10 na base 3 é a mesma coisa que logaritmo de 2 vezes 5 na base 3. Ou seja, 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Mas qual é a regrinha lá da propriedade mesmo? Quando eu tenho uma multiplicação de dois números, né, aqui no meu logaritmando, eu vou separar eles por meio de uma adição. Então é o que a gente vai fazer. Isso aqui, pela propriedade 6, eu posso fazer o quê? Logaritmo de 2 na base 3, tá aqui, mais, né? É assim que diz a regrinha, mais logaritmo de 5 na base 3. Beleza, agora eu separei os valores. Agora que eu separei, eu sei muito bem quanto vale logaritmo de 2 na base 3. É 1,58. E sei muito bem quanto vale logaritmo de 5 na base 3. Eu sei que é 0,68. Então eu vou somar 1,58 mais 0,68, que vai dar o quê? 2,26, tá certo? Na dúvida, ó, monta aqui a adição, não vá chutar valores, mais 0,68. E aí o resultado vai dar 2,26. E agora vamos ver um exemplo da sétima propriedade. Calcule logaritmo de 3 sobre 5 na base 6, com logaritmo de 3 na base 6 igual a 1,63 e logaritmo de 5 na base 6 igual a 1,11. Beleza. Ele quer o logaritmo de 3 sobre 5. Não é isso? Então, como é que eu vou encontrar o 3 sobre 5? Eu não tenho o logaritmo de 3 sobre 5, mas eu sei usar a propriedade. O que a propriedade me diz? Que eu posso separar esses números que estão divididos por meio de uma subtração. Não é assim que a regra diz? Olha aqui a regra de novo. Ó. Quando eu tenho dois números sendo divididos, eu pego o logaritmo desse aqui, menos o logaritmo desse. Logaritmo de A menos logaritmo de C. Então vamos usar a regrinha, tá certo? Baixar aqui, beleza. Logaritmo de 3 sobre 5 na base 6 é igual logaritmo de 3 na base 6. Aí vem o menos da regrinha. Aí eu vou escrever na frente o quê? O logaritmo de 5 na base 6, certo? Conforme enunciado, esse cara aqui vale quanto? 1,63. Então eu venho aqui e coloco 1,63. Aí o sinal de menos eu vou repetir aqui, certo?
E qual é o logaritmo de 5 na base 6? O enunciado diz que é 1,11. Então vem e coloca aqui 1,11. Aí a gente vai e faz a subtração, né? De novo, monta a continha e você vai encontrar 0,52.